Por isso que, interessante, tipo assim, a gente fala sobre narcisismo e o consenso, assim, que todo mundo fala que narcisista não se reconhece e não muda, né? E não é isso que vocês escutam? Ok, isso é quase 100% verdade. Só que o que aconteceu nos últimos anos, né? Essa informação está extremamente divulgada e a gente precisa deixar claro algumas coisas, tá? Hoje tem um monte de narcisista diagnosticado que sabe que é narcisista. Isso não é raro, como a gente achava que era uns anos atrás. Isso é extremamente... Eu tenho narcisistas de todos os meus grupos. Eles têm canais no YouTube também? Sim, eles têm canais... Acompanha? em português eu só conheço um cara que é um caso subclínico, subliminar, ou seja, não chega a ter um transtorno, que é o Estudando Psicologia. Em inglês, eu acabei de entrevistar uma agora na segunda-feira, a Tessa, do canal Spirit Narc. Então, por que eu estou mencionando isso? Primeiro que consciência, muitos já têm. Né? A questão é que quando a pessoa se descobre narcisista, a primeira resposta geralmente, claro, cada pessoa é um caso, né? A gente não pode generalizar, mas uma resposta comum é: nossa, eu sou incrível. Eu sou incrível. Sabia que Acabei eu tinha de negócio descobrir um superpoder. Isso. Eu já sabia que eu era incrível, mas, cara, Nossa. agora tá comprovado por esse diagnóstico. Né? Isso. Ou então a pessoa não leva a sério porque... Eu sou incrível. Quem falou? né? O médico. Exatamente. Gente, Um psiquiatra. e eu que eu achava que eu era incrível, ontem meu médico veio e me falou que confirmou. eu O diagnóstico. Aí vem essa grandiosidade. Isso. E aí, tipo assim, ou então despreza o diagnóstico porque... O quê? Transtorno? Isso... Como isso, uma pessoa incrível como eu tem um transtorno, Isso. Então né? não. Então eu rejeito, né? E eu sei mais do que esse médico também, óbvio, né? porque esse cara é um idiota, né? Oi, Uhum. né? Então, assim, a questão não é a consciência, né? Tem muitos narcisistas diagnosticados com consciência. A questão é vencer a barreira da grandiosidade, que ou interpreta isso como eu sou incrível, ou despreza a informação, porque eu não vou me associar a isso. Veja bem, se a única coisa que me impede de cometer suicídio, de querer me aniquilar, é eu falar, eu sou incrível, eu sou incrível, eu sou incrível. Quando alguns narcisistas descobrem e chegam num ponto de realmente entender que eles têm transtorno de personalidade narcisista, uma personalidade narcisista, e a grandiosidade falhou, eles não conseguem mais fingir que aquilo é ótimo, aí eles entram nesse estado aí que eles não conseguem tolerar. E a consciência para essas pessoas, eles desejam ardentemente que ela vá embora, para que eles possam conseguir voltar para a ignorância. Voltar pra fantasia, né? Cara, porque o que você vai fazer agora vendo como você funciona? E você tenta se falar, não, mas é que eu sou incrível, sou incrível, sou incrível. Você não consegue mais voltar para isso. Por exemplo, essa Tessa, Spirit Narc, ela falou que ela foi diagnosticada quando ela era mais nova. Os pais falaram, olha, a gente acha que de repente você fazer um processo diagnóstico aí. Só que ela desprezou. Ela, o quê? Transtorno? Nada a ver. Desprezou. Anos depois, ela teve uma experiência psicodélica. Ela tomou shrooms, né? Ela tomou, como é que chama? Cogumelo, nesses cogumelos aí. E ela teve uma ruptura, assim, na estrutura egóica dela. E ela começou a ter flashbacks de vários comportamentos dela que agora ela conseguia enxergar como sendo escrotos. Ela conseguia enxergar que ela se sentia um vazio, um oco sem fim, que não tinha nada por dentro. Ela falava, não, tudo bem, é só a brisa, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Aí ela conseguiu dormir. No outro dia, ela acordou com a brisa errada ainda. Ela estava sóbria, mas a psique não recuperou, porque o que ela viu, ela não conseguiu desver. Ela ficou num estado de desrealização, que é quando você sente uma ansiedade tão extrema que a realidade parece que ela não é real, né? Parece que ela está distorcida, que você toca as coisas, mas não estão lá. Será que isso aqui realmente está aqui? Que durou 11 meses. Ela não conseguiu sair daqueles flashbacks, de ver as várias situações na vida dela, onde ela fez coisas nada a ver, onde ela foi totalmente escrota com os outros. E por causa desses 11 meses de desrealização, ela quebrou a grandiosidade dela, a ponto de chegar e falar, então isso que é um transtorno de personalidade narcisista, né? Então eu falei essa história só para completar aí a informação de como que pode a pessoa não reconhecer. Como que pode a pessoa ser assim? É preciso muito para a pessoa chegar num ponto onde ela fala, nossa, eu entendo que isso tem um problema. Aí também, para completar com a seguinte informação. E eu tenho que sempre começar com uma outra informação para que seja muito bem compreendida. Todos nós devemos nos distanciarmos de pessoas que nos fazem mal, colocar esses limites. E às vezes eu preparo pessoas
para cortar contato mesmo, né? Continuo concordando com tudo que eu falei. Só que a gente está entrando num momento cultural onde algumas coisas estão mudando. Já tem narcisistas que tiveram isso que eu falei, que se chama colapso narcisista. O negócio colapsa e não consegue reconstruir, só fica na ideação suicida, eu quero me destruir, o que eu sou. Tendo falado isso, essas pessoas já estão começando a buscar ajuda com outro tipo de mentalidade. Não é porque elas estão curadas, ok? Elas continuam com todas as questões internas e tudo, mas já tem grupos de apoio para narcisistas em inglês, tem muitos canais entre eles em inglês. E por que eu estou mencionando isso? Porque está tendo uma mudança cultural agora, onde o próximo passo vai ser a gente ter que desestigmatizar o narcisismo. Uhum. Isso não significa falar para as pessoas, ai, é sua mãe, é seu pai. Não é sobre isso. A gente vai ter que ter a capacidade... Vai fingir que não existe, né? Isso, exatamente. É só conscientizar de que são pessoas que têm uma história, que não fazem necessariamente por maldade, que não percebiam o que faziam e que agora tentam sair disso e às vezes não conseguem, como seria uma droga adicção, como seria... Perfeito, né? Perfeito. Então por que a gente tem que falar isso? Porque quando eu falo sobre desestigmatizar o narcisismo, parece que eu estou dando um tapa na cara do meu público. Ou passando pano pra caramba. Não é isso que eu tô falando. Ainda estamos numa situação onde a vasta maioria das pessoas... Mas é um ótimo sinal, é sinal de evolução, É ótimo, né? É evolução, gente. E tipo assim, quando a gente fala... Recente, né? É muito recente. E a gente tem que entender, apesar da raiva, da fúria, e você pode e deve contato com as pessoas. E eu falo, eu tô em contato zero com a minha própria mãe. Então eu tô falando isso pra vocês como uma pessoa que não tolera ter contato com a própria mãe. No entanto, eu tenho outras pessoas no perfil narcisista na minha vida, que durante anos de tratamento conseguiram ter um colapso e conseguiram buscar melhorias no seu comportamento. E eu te falo com propriedade que dependendo da pessoa, dependendo de onde ela está no espectro, dependendo do colapso que ela teve, é possível uma mudança de comportamento. Mas que parte dela, né? Unicamente. Porque eu acho que essa que é a grande diferença. Não é você ficar com aquele marido narcisista, aquela esposa narcisista. Não, ele vai mudar. Eu vi a Tariana falando que tem chance. Não. Se ele não tá nessa busca, gata, é pra assumir mesmo. E assim, eu sempre falo, os próprios narcisistas, a própria Tessa lá falou, gente, tem que cortar contato. Eu como narcisista falo pra vocês que, tipo, se a pessoa não tá se trabalhando, ela vai te comer viva, ela vai te destruir. Eu tô falando pra você, te distancia, cara. Não fica esperando. Até você tem que se distanciar. Olha só, se é uma coisa que tem que partir da pessoa, e só vai partir da pessoa quando todas as outras se distanciarem. Então, a verdade é que... A verdade é que quando você está se distanciando nela, você está dando a ela a chance dela perceber que não está tudo ok e ela começar uma busca. Até porque ela só vai entrar em contato com a realidade dela se ela se vê sem nada e sem ninguém. Se a fantasia dela não for alimentada. A fantasia sendo alimentada por aquela galera em volta, porque o narcisista consegue caçar novos públicos, né? Opa! Especialista. Então, se os novos públicos, se você consegue alcançar todo mundo e tá todo mundo dizendo, gato, nem aqui você não tem espaço, né, vai se tratar, aí devagarzinho os narcisistas não vão ter nenhum lugar para serem à vontade narcisistas e eles vão ter que buscar ajuda. E aí, sobre esse buscar ajuda, para ficar muito claro para aquela esposa que tá esperando o marido mudar, o cara que tá esperando a esposa mudar, esperando o pai. Para ficar muito claro, além disso ter que partir da pessoa, não interessa se ela tá fazendo terapia. Só interessa a orientação que eu dou para as pessoas que eu acho que pode fazer sentido. Se a sua bússola interna fala que faz sentido você ficar ao lado da pessoa, porque se ela chega e fala, estou fazendo terapia, mas você não tolera mais aquela relação, cara, então ela vai fazer terapia no canto dela. Né, Tari? Você até falou na primeira vez que você veio aqui, eu lembro você falando que o próprio narcisista tem um ciclo de que quando a realidade dele está batendo demais com a fantasia que ele criou, ele vai pro psicólogo para que ele manipula o psicólogo para o psicólogo alimentar a fantasia dele e ele sair de lá renovado no narcisismo dele. Isso, exatamente. Então, às vezes, a terapia... É isso que eu tô falando. É até pior, né? É muito importante a gente pontuar as coisas para o pessoal ficar com isso muito claro na cabeça, tá? Além de ter que partir dele, não interessa se ele está fazendo terapia, porque essa dinâmica é a mais comum ainda, correto? Então, também, o que interessa é se você acha dentro de você que tem mais coisa positiva na relação do que coisa negativa, e se junto com isso, a pessoa está demonstrando mudança de comportamento duradoura. Porque o que acontece? Eu vou mudar. Não, eu juro eu vou mudar. E eu mudo. E sabe fazer aquela... Eu mudo um mês. Né? E vamos deixar claro aqui que as pessoas que lidam com narcisistas e não são narcísicas,
elas têm um pensamento muito distorcido. Né? Tipo, não, eu vou relevar, porque se eu for paciente, ele vai melhorar com o tempo. Isso não existe com pessoas narcisistas. Se eu não ativar nenhum gatilho... Não existe isso. Se você não ativar nenhum gatilho, você vai ter que morrer, ser uma pedra. Tanto que tem o método da pedra cinza, que a pessoa deixa de ter nenhuma resposta. Método que, perdão, perdi Pedra cinza. O método da pedra cinza. Que é a trilha azul, né? É isso, muito bem. A trilha azul, só que da vítima, do narcisismo. Isso. Então, tipo assim, Stari, você tá falando sobre terapia com narcisista, o que você tá falando? Que a gente tá falando também, né, do ciclo, porque aí essa criança vai pra trilha azul e ela vai lá pro narcisismo que ela falou lá do começo. Total. Então, tipo assim, terapia, não interessa se tá fazendo terapia, a pessoa tem que ter mudança de comportamento duradoura, que dure mesmo, para sempre, só melhora. E eu digo para as pessoas que é bom ter, se você está nessa dúvida, né? Porque às vezes a gente fala, mas é só cortar contato. Para a pessoa que está lidando com a pessoa narcisista, ela não tem clareza sobre nada. Então, eu prefiro dar umas orientações mais específicas para ela conseguir navegar a situação e validar a percepção dela da realidade. Eu digo que é bom dar o que eu chamo de um período de graça. Tipo assim, porque todas as pessoas... Quando a gente começa a colocar limites, mesmo que a pessoa não seja narcísica, ela dá uma estranhada, tipo, dá uma baqueada, né? Isso, você não era assim antes, agora. Por quê? Então, tipo assim, você não sabe no início quem que tem a maturidade de caminhar junto com você nessa mudança. E a realidade é que nem todo mundo vai fazer parte do seu processo de cura. Né? Então, o período de graça é tipo a sua bússola interna, não a sua cabeça, a sua empatia, os seus sonhos, suas fantasias, seu medo de abandono. A sua bússola interna, a sua sabedoria mais íntima, ela define quanto tempo esse período de graça, que é o quê? É um período de tempo que você se dá, se você está na dúvida, você não sabe se é uma situação de cortar o contato, para você ver se tem essa mudança de uma forma que satisfaça você. Tipo, o